Que história é essa de que o Professor Xavier de Patrick Stewart vai aparecer em Doutor Estranho 2? Tem isso mesmo? É verdade isso? A fase 4 do MCU, liderada pelo Doutor Estranho, vai abrir caminho pros X-Men? Tem gente falando que vai aparecer até o Wolverine no filme. Será mesmo? E tem até um personagem chamado Namor que nunca deu as caras nas telonas. Parece que ele vem por aí também. Será, gente? Pois é. Só perguntinha danada, hein? Mas hoje a gente fala um pouco sobre essas polêmicas aí, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Salve, gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. Não sei se vocês viram isso, mas tá rolando uma conversa que do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vai ter a aparição do Professor Xavier dos X-Men. E pelo que tá rolando aí nos burburinhos, seria o Professor Xavier tradicional que a gente conhece e que foi interpretado nos diversos filmes dos X-Men por Patrick Stewart. E junto disso tá rolando um outro boato forte também sobre um possível retorno do Wolverine. Olha só que loucura isso tudo, hein? Pra quem gosta de filme de heróis, isso é um prato cheio. Lembrando que esse filme do Doutor Estranho vai inaugurar a chamada fase 4 do MCU, e essa fase 4 pretende trazer uma nova ligação de heróis da Marvel. E nessa nova fase existem conversas que abrangem os X-Men. E quando o assunto é misturar heróis em um universo expandido, a gente já viu que a Marvel não brinca em serviço. Em Vingadores Ultimato, a gente viu que o MCU tem linhas do tempo diferentes. A própria criação do Blip, trazida com a guerra vencida por Thanos ao usar as joias do infinito, criou no mínimo duas possibilidades de linha do tempo. Então primeiro a gente viu ele vencendo e aniquilando metade da população do universo, e depois ele perde e tudo mais ou menos volta ao que era antes. E agora com o último filme do Homem-Aranha, abre-se de vez a caixa de possibilidades com a teoria do multiverso. Quando a gente acha que tá tudo certo, tudo tranquilo, vem essa fase 4 do MCU, que ao que tudo indica, vai mesmo ser liderada pelo Doutor Estranho nesse novo filme. Bom, a gente viu que o segundo trailer do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi recheado de ação e surpresas. No trailer a gente vê o Doutor Estranho confrontando a Feiticeira Escarlate sobre uma possível reviravolta, possivelmente sinistra dela. A Feiticeira parece um pouco grilada com ele. Ela fala: você quebra as regras e se torna um herói. Eu quebro e me torno inimiga. Não me parece justo. Dá pra ver que ela tá meio grilada com ele ali. Além disso, a gente também vê a América Chaves lutando pelo multiverso com Stephen Strange. E a gente vê também a aparição de uma misteriosa figura muito parecida com o Capitão Marvel. Mas a maior revelação desse trailer é ver Strange sendo levado para ser julgado pela sua profanação da realidade. O julgamento do Doutor Estranho tem a revelação mais significativa de todas. A cena aparentemente apresenta os Illuminati da Marvel, um grupo de personagens poderosos que tentam controlar tudo o que acontece com essas questões multiversais. A gente vai lembrar que os membros Illuminati dos quadrinhos da Marvel incluem, dentre os seus elementos, Homem de Ferro, Namor, Senhor Fantástico e Raio Negro. Durante esse julgamento, uma voz misteriosa diz: devemos dizer-lhe a verdade. E essa voz misteriosa causou o maior clamor no mundo dos fãs da Marvel. A gente não vê quem tá falando isso, mas as comunidades de fãs mundo afora já estão discutindo e afirmando que a voz mencionada nessa parte do trailer é de fato de Patrick Stewart, que atuou como Professor Xavier em diversos filmes do X-Men. E se for mesmo confirmada a aparição dele em Doutor Estranho 2 como o Professor Xavier dos X-Men, isso não apenas torna os mutantes oficialmente canônicos no MCU, mas também abre caminho para muitas teorias sobre as quais outros personagens do ramo da Fox poderiam aparecer nesse filme. E nessa mesma linha, a Marvel estaria abrindo espaço para o aparecimento de Wolverine em Doutor Estranho 2. É claro que eu imagino que se aparecer o Wolverine no filme, não vai ser o Wolverine de Hugh Jackman. A gente tem que lembrar que o Wolverine de Hugh Jackman morreu em Logan, e foi o final perfeito para o personagem dele. Então trazer ele em Doutor Estranho 2 seria injusto com o que o filme Logan construiu. Wolverine pode sim fazer parte do MCU sem Hugh Jackman e ser apresentado como uma variante, assim como o Professor Xavier, construindo assim uma nova história para os dois no MCU, em vez de apenas trazê-los de volta de filmes anteriores. O fato que a gente tem agora é que existe uma grande possibilidade de termos Patrick Stewart como Professor X nesse filme e também vermos a aparição de Wolverine, que provavelmente não será o de Hugh Jackman. No entanto, gente, tem uma outra linha teórica de fãs dizendo e reconhecendo que a voz misteriosa do trailer é mesmo de Patrick Stewart. Porém, segundo essa linha alternativa, ele não virá no filme como Professor Xavier, mas como Agamotto.
o primeiro feiticeiro supremo. E essa teoria é bem interessante e questiona o papel do professor Xavier nesse conclave do julgamento de Strange. Afinal, o que um telepata faria presidindo a alta mesa de um conselho que domina o multiverso? O professor X é forte? É, mas os poderes dele e o papel dele na Marvel não tornam ele autoridade suficiente para processar criminosos do multiverso. No máximo, ele é o anjo da guarda dos X-Men e esse é o papel que mais combina com ele. Então, simplesmente não faz sentido nenhum colocar ele ali como professor Xavier como chefe dessa cúpula de julgamento. Nas histórias em quadrinhos da Marvel, o Agamotto foi o primeiro verdadeiro feiticeiro supremo da Terra. Ele também foi o membro fundador da primeira equipe de super-heróis baseados na Terra, os chamados Vingadores de 1 milhão AC. Ele lutou contra Dormammu e os Decaídos, um celestial desonesto salvando o mundo inúmeras vezes. O Agamotto então transcendeu o plano mortal e se tornou uma entidade de pura magia, deixando o papel de feiticeiro supremo para o seu sucessor humano. A partir disso, ele se tornou um principado, um ser superior, invocado por magos menores para obter poder. Nessa linha, a gente deve ver sim Patrick Stewart como um feiticeiro cuja autoridade sobre a magia excede em muito qualquer coisa que o Doutor Estranho possa um dia ter sonhado em fazer. O professor Xavier não seria o melhor candidato para essa função, mas se o Patrick Stewart está interpretando o Agamotto, isso muda pra caramba as coisas. Então a gente tem essas duas possibilidades. Ao que parece, o Patrick Stewart vai estar mesmo em Doutor Estranho 2, e eu não acredito que ele venha como professor Xavier. Faz muito mais sentido que ele venha como Agamotto. Sobre a possibilidade de Patrick Stewart no novo filme do Doutor Estranho, normalmente a Marvel fica de boca fechada e não costuma dar esse tipo de spoiler. Então não ia fazer sentido algum mostrar ele no trailer. No entanto, Doutor Estranho 2 teve vazamentos e rumores significativos por meses, possivelmente forçando a mão da Marvel. É claro que embora a Marvel fique de boca fechada em relação a spoilers, os vazamentos não são novidade para a Marvel. O estúdio lida regularmente com vazamentos de notícias de elenco e fotos do set chegando ao público. A gente também tem que lembrar aqui que a Marvel inicialmente definiu o Doutor Estranho 2 para ser lançado em maio de 2021. No entanto, a pandemia mudou drasticamente o cronograma e até alterou o enredo do filme. Doutor Estranho 2 deveria sair antes de Spider-Man No Way Home. Na sequência, a gente deveria ver o filme do Homem-Aranha se desenrolando a partir do filme do Doutor Estranho. Acabou que o Homem-Aranha No Way Home chegou aos cinemas antes do Doutor Estranho 2 e por causa disso a sequência de Doutor Estranho 2, dirigida por Sam Raimi, passou por refilmagens e ajustes significativos. E é claro que esse aumento do tempo de produção provoca cada vez mais vazamentos sobre o filme. E essa possível participação de Patrick Stewart já vinha sendo falada desde setembro de 2021. Desde aquela época, rumores afirmavam que Patrick Stewart apareceria no filme. O possível vazamento teria mostrado uma versão envelhecida dele aparecendo em Doutor Estranho 2. Rumores também afirmavam que os Illuminati fariam aparições como membros importantes, como Raio Negro, Senhor Fantástico, Tony Stark e até Pantera Negra. E agora a gente vê desse trailer novo que algumas coisas que nos foram mostradas de fato parecem confirmar esse vazamento lá de 2021. Além da voz misteriosa de Patrick Stewart, a gente também vê de relance uma figura que parece muito com o Capitão Marvel. Então, gente, do que a gente viu desse novo trailer, parece que a Marvel essencialmente confirma Patrick Stewart e também os Illuminati. Isso, inclusive, poderia dar credibilidade a outros vazamentos e rumores também. Por exemplo, rumores também afirmam que Tom Cruise aparecerá como uma variante de Tony Stark no filme. E aqui, gente, com todo respeito, eu já acho que é viagem demais. Ver Tom Cruise como Tony Stark, sinceramente, eu acho que tem nada a ver. Deixa o Tom Cruise ser o cara da Missão Impossível, que já tá legal demais. Mas o boato existe e não é de assustar se a gente vê Tom Cruise dando as caras como o Tony Stark de algum universo do multiverso. Essa história do multiverso deu pra Marvel possibilidades infinitas para fazer o que eles quiserem, sem ter que se preocupar com uma certa cronologia. Basta que o personagem venha de um universo diferente e tá tudo explicado. E pra gente fechar esse vídeo, tem mais uma possível aparição que eu vou comentar com vocês no Doutor Estranho 2. A gente viu que vai rolar o julgamento do Doutor Estranho pelos Illuminati e um dos membros desse grupo é o personagem Namor. Olha só que interessante. Namor é um dos heróis mais antigos da Marvel. Ele já apareceu como vilão, super-herói e até anti-herói. Ao longo dos anos, o Namor chegou às fileiras dos Vingadores, dos Defensores e dos X-Men. Como alguém que tem sido relevante na Marvel Comics por várias décadas, Namor é sem dúvida o personagem mais importante da Marvel que ainda não foi trazido à vida nos cinemas. E esse herói tem uma legião enorme de fãs que querem ver ele de todo jeito no MCU. Então por que já não aproveitar para incluir ele nessa nova fase 4 do MCU?
Durante muito tempo ele foi impedido de aparecer no MCU porque os direitos autorais eram da Universal Studios, que teria adquirido os direitos de Namor da Marvel durante a década de 90. Então durante muito tempo era impossível pensar em um filme de Namor sendo feito pela Marvel. No entanto, tá rolando uma conversa dizendo que os direitos desse personagem foram revertidos para a Marvel. E isso é sugestivo o suficiente para que a Marvel agora possa explorar esse personagem. A discussão agora seria onde o Namor apareceria. Tem rumores apontando que a aparição de Namor seria como principal vilão de Pantera Negra 2. A principal teoria sobre o enredo de Pantera Negra 2 é que de alguma forma o Pantera Negra e o Wakanda entrarão em conflito com o Namor e o Reino de Atlântida. Esses rumores seriam apoiados em uma cena em Vingadores Ultimato, quando a Viúva Negra pergunta a Okoye sobre terremotos submarinos. De acordo com Okoye, o Wakanda optou por não fazer nada sobre esses terremotos, e por causa disso, a interpretação seria de que isso seria uma referência à Atlântida. E se for assim, isso implicaria que o Wakanda já tem um relacionamento bastante conturbado com a Atlântida e está tentando deixar essa galera em paz. Então essa seria uma deixa para o Namor aparecer como um tipo de vilão do ponto de vista do Pantera Negra. Além disso, o Namor já foi vilão dos quadrinhos, então essa poderia ser uma oportunidade de aparição para ele mesmo. A favor dessa aparição de Namor em Pantera Negra também, tem várias histórias em quadrinhos. Nos quadrinhos o Namor e o Pantera Negra têm uma história muito tensa juntos, e sem contar que o Namor certamente seria um adversário muito desafiador para o T'Challa, considerando que ele é superior ao Pantera Negra fisicamente. No entanto, embora Pantera Negra 2 seja o maior indicativo para a estreia de Namor, essa pode não ser a sua única oportunidade de aparecer. Se a Marvel quiser, a gente não precisa esperar por Pantera Negra 2. Basta o Namor aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E olha só, gente, que tem um fato interessante que confirma uma possível aparição de Namor em Doutor Estranho 2. O Scott Derrickson, que foi originalmente contratado para dirigir Doutor Estranho 2, misteriosamente tweetou uma imagem de Namor, mas depois excluiu a imagem. E é claro que esse simples gesto incendiou a fogueira dos vazamentos. E para completar, as chances de vermos Namor em Doutor Estranho 2 ficaram ainda mais fortes quando o chefe da Marvel Studios, o Kevin Feige, confirmou os planos de adicionar um personagem convidado a Doutor Estranho 2. De acordo com Feige, o personagem é alguém que ninguém será capaz de adivinhar e é um personagem que a Marvel sempre se interessou em usar. Olha só essa declaração, gente. Um personagem que ninguém será capaz de adivinhar e que a Marvel sempre se interessou em usar. Tudo bem que a gente tem uma nova heroína já aparecendo no filme, que é a América Chaves, mas ela é um herói muito novo para ser alguém com quem a Marvel sempre quis trabalhar. O personagem que se encaixa perfeitamente na descrição de Feige é Namor. E eu acredito que ele deve fazer uma aparição em Doutor Estranho sim, principalmente em razão do julgamento do Doutor Estranho. Então depois disso, eu tô dando aqui como certo que esse novo filme do Doutor Estranho vai ser loucura demais da conta. Já pensou na aparição de um herói lendário e totalmente novo como Namor nessa nova fase do MCU? Bom, gente, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando aí o seu like, compartilhe o vídeo, para mais pessoas entrarem nessa nossa discussão. Aproveite também para me contar nos comentários o que você achou de tudo que eu falei aqui hoje. Você acha que a gente vai ter o Professor Xavier no filme? Ou ele vem como a Gamora? Wolverine aparece ou não aparece? E o Namor, será que ele vem ou não vem? Me conta aí o que você acha desses vazamentos da Marvel. E para finalizar, eu já te adianto que eu comecei alguns vídeos na linha Cyberpunk, mais especialmente sobre Blade Runner, e já até criei uma playlist específica, e eu tenho certeza que você pode gostar desse conteúdo. Então aproveita para conferir lá. A partir de agora, eu vou deixar para vocês aí os links das playlists na descrição dos meus vídeos. Bom, no mais, só tenho a agradecer pela sua audiência até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.